Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. Eu tinha preparado aqui um outro tema, mas surgiu uma inspiração para falar sobre um outro assunto. E aqui nós somos instrumentos, não decidimos por conta e risco, porque analisar é sempre uma prática que precisa de uma ferramenta humana. Se eu estou aqui como ferramenta, quem utiliza essa ferramenta sabe a prioridade dos assuntos e às vezes não é aquilo que nós, como humanos, queremos, mas sim aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Na quarta-feira passada, dia 22 de janeiro, trouxemos aqui um tema que muitos preferem não falar sobre o assunto, não querem se envolver com isso, tem muita crença, tem muito medo. Trouxemos na quarta-feira passada, dia 22, respondendo a vários questionamentos sobre a entidade conhecida como Lúcifer. E como eu disse na quarta-feira passada, eu nunca me interessei muito por esse assunto e também nunca recebia informações sobre isso. Na verdade, como eu não tinha conhecimento sobre a tal entidade, como ferramenta, como canalizador, como canal, a minha equipe também não ia perder tempo me passar informações que eu não compreenderia. Por isso eu busquei informações sobre a entidade conhecida como Lúcifer no livro Agenda Pleiadiana, da Barbara Ann Clough, e parece que estava bem claro sobre o assunto, tanto é que muitos de vocês compreenderam e também viram que o bicho não é tão feio como se mostrava ou como se fazia ver. Na verdade, o tema de hoje traz uma reflexão já baseada nessas informações que serviram para mim também, embora eu já tivesse lido isso várias vezes. Eu acho que pelo menos 2 vezes eu li aquele livro. Mas cada vez que a gente lê um livro, entendemos um pouquinho mais profundamente. E essa vez eu fiz a leitura apenas de alguns trechinhos, lá umas páginas, e aquilo que falava sobre a entidade Lúcifer. Fazendo esse trabalho, eu também compreendi, assim como vocês, um pouco mais profundamente sobre isso, porque nós não temos obrigação de saber sobre tudo. Nós temos que saber alguma coisa que nos move para uma direção, sempre para a frente. Não importa a linha mestra do conhecimento, da compreensão, porque nós, na terceira dimensão, temos apenas a necessidade de saber uma parte da verdade, porque a terceira dimensão é muito limitada. O tema da quarta-feira passada me trouxe aqui algumas reflexões que eu vou colocar hoje, porque também, assim como foi pedido, fale sobre Lúcifer. Muitas vezes me pedem, fale sobre Deus. E eu já falei muitas vezes sobre Deus, que Deus é uma consciência, que Deus não é uma entidade, que Deus é apenas a fonte que tudo cria. E se nós somos fonte, somos semente, somos um átomo semente divino, a centelha de luz dessa fonte, nós somos uma parte dessa consciência, transformada numa mônada, que também já falei, das superalmas, do espírito, da superalma, das 12 superalmas, que se dividem em 12, são 144 superalmas, depois em tantas almas que eu não sei quantas, e tantos fractais que também não sei quantos, e nós somos esse fractalzinho que veio aqui, nesta consciência limitada, experienciar a limitação da criação, num mundo de terceira dimensão. E se Deus tudo cria, obviamente tudo que Ele cria tem dualidade. Tem o lado bom e o lado ruim. É fácil de compreender quando fazemos analogias.
Por exemplo, se eu tenho uma fábrica de facas, eu produzo facas. Quem vai utilizar a faca vai usar dos dois para duas razões. Ou para se beneficiar da ferramenta, ou para usá-la como arma de ataque. Então ela é usada para ajudar a vida, como para ir contra a vida de algo. Qualquer coisa, um automóvel, pode ser usado para transporte, para arma também, para invadir um lugar rapidamente, para fazer ataques, para matar também, ir para cima de pessoas, de coisas, de animais. Então tudo que existe é dual. Nós acreditávamos que a dualidade era apenas aqui na Terra, no mundo de terceira dimensão. Não. Aqui na Terra nós estamos no mundo de provas e expiações, onde a dualidade é exercida em corpos físicos densos. Como disse o Lúcifer na quarta-feira passada, é preciso ter um corpo para trabalhar a sombra. É preciso ter um corpo para trabalhar aquilo que é denso. A sombra é densa, a luz é leve. E nós viemos aqui, então, trabalhar essa densidade, a dualidade, num corpo físico, material. E é por isso que a alma desencarna de tempos em tempos. Ela reencarna, fica um tempo, faz os seus processos, seu progresso ou não, faz as suas experiências, seu aprendizado, desencarna para ir para a quarta dimensão. Sem o corpo, ela só avalia. Faz uma avaliação. Uma vez alguém questionou, mas a alma evolui na quarta dimensão, no mundo astral? Não. A alma, sem o corpo físico, ela apenas avalia aquilo que ela faz aqui enquanto corpos físicos. E isso o próprio Lúcifer confirmou. Tanto que ele diz, eu não posso sair daqui porque eu não tenho um corpo. Vocês que têm os corpos físicos, estão nos corpos físicos, vão fazer um trabalho de ascensão dentro da luz e vão me libertar das sombras. Porque eu não posso sair sozinho, eu estou enredado como um peixe na areia, dentro de uma rede de pesca. Então nós vamos entender que tudo tem uma sequência. Há poucos dias atrás, há poucas semanas, eu coloquei um tema também, que a Terra tem 9 dimensões. E o próprio Lúcifer confirmou isso. Eu nem lembrava disso, porque quando eu li o livro, eu depois esqueci tudo. 9 dimensões. Os reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, né, pertencem aos 2 primeiros reinos, tá? E depois também a humanidade, que nós somos aqui encarnados, a terceira dimensão. A quarta é onde a alma vai no além-túmulo, e depois a quinta é onde vamos agora, na ascensão. Já saindo do adensamento dos corpos, sutilizando a matéria. E vamos para depois a sexta, sétima, oitava e nona, tanto que eu já falei que teremos 5 dimensões na nova Terra, da quinta à nona. Na medida que cada alma se eleva, ela sutiliza o seu corpo matéria. E quando chega na nona dimensão e permanece naquela frequência, ela está pronta para um salto quântico, para a 10ª, onde não haverá mais corpos físicos, apenas corpo de luz. Terá uma forma humanoide, num corpo de luz, até a 11ª. A partir da 12ª, ela não tem mais forma, ela permanece um corpo de luz, sem forma. E mais acima, que eu não descobri ainda qual a dimensão, seremos apenas a consciência que somos. Sem forma, sem corpo, sem nada. Porque a consciência não precisa de corpo. Ela precisa aqui para trabalhar a dualidade, trabalhar as polaridades, fazer as experiências. Aí nós vemos uma grande polêmica, porque
Tem o céu e o inferno. Aonde está o céu e o inferno? Se não dentro de nós. Na nossa porção luz, Deus, o Criador. E na nossa porção sombra, Lúcifer, por exemplo, podia ser uma outra entidade qualquer, tem tantas denominações. Então nós temos as duas polaridades, que chamamos de dualidade. A escolha, olha a mensagem da quarta-feira passada, a escolha é livre, soberana, individual, cada um escolhe fazer a sua experiência por quanto tempo quiser, por quanto profundo ou não, fará essa experiência. Tanto que agora quem decidiu ascensionar, vai ascensionar. E ninguém vai impedir. Não há ninguém que impeça. Ah, porque tem os escuros, os da não-luz que impedem. Olha, é outra crença. É outra crença. Porque você pode ser luz, pode ser sombra a cada momento do teu dia a dia. Se você escolhe ser sombra, você vai ser sombra o tempo que quiser. As entidades que estão em dimensões superiores da luz não interferem nas tuas decisões. Elas podem te orientar, te intuir, estimular. Assim como as entidades malignas, que também existem em dimensões superiores. Então, teve um tempo ali que eu me lembro agora que alguém colocou lá um questionamento. Mas como assim? Se as entidades perversas que aqui aportaram na Terra, os malignos, eram de dimensões superiores, por que então que eles são maus? Eles são maus porque eles resolveram experienciar a sombra naquela dimensão que também existe, só que tem, obviamente, um outro entendimento de ambas as partes naquelas dimensões. E vieram aqui na terceira dimensão, como veio o Lúcifer, resolveu descer. Quando ele desceu, ele ficou aprisionado, porque ele entrou na densidade da terceira dimensão e não conseguiu mais forças, luz para subir. Aí ele depende de nós para ser liberto. Quando a humanidade compreende, aceita e sobe a sua frequência, liberta as entidades. Quantas vezes foi colocado aqui que as entidades trevosas da Terra, todas aquelas linhagens dos arcontes, do sistema de Órion que aqui aportaram, aqueles que nós chamamos dos senhores da escuridão, que eram os que impulsionavam o maligno aqui, faziam com que as pessoas fossem intuídas a exercitar o seu lado sombra mais perverso aqui na Terra. Isso sim, eles sempre fizeram. Mas por que um ser humano faz o mal? Porque faz bem, é gostoso, traz dividendos, traz vantagens. Se fosse trazer prejuízo, ninguém faria, assim como um vício. Por que a pessoa se vicia? Porque é bom. Porque se fosse ruim, ela não se viciava. Ruim é a consequência. O ato é bom. E não adianta dizer o contrário, porque todo mundo sabe. Então essas entidades influenciam e elas estão ali para estimular a nossa cocriação. A escolha é nossa. Ah, porque me obrigaram a reencarnar. Mais uma vez aqui eu digo, quem te obrigou a reencarnar? Senão a tua própria escolha, a tua própria vontade. Aliás, você escolheu vir aqui experienciar na terceira dimensão. E você sabia que você podia voltar quando quisesse. Depende do teu esforço. Ser estimulado para trabalhar na luz, ser da luz ou ser das trevas, sempre tiveram as entidades de ambos os lados, na dualidade, te influenciando. E você é soberano para escolher. Então, voltando aqui para aquelas informações que eu já coloquei aqui tantas vezes, as entidades foram removidas. Sim,
é uma forma de expressão. Foram removidas, sim, mas não veio ninguém com uma lança, com uma espada, uma nave, jogou uma rede, prendeu e levou embora. Não, não é assim que são removidas as entidades. Não é assim que são removidas as almas, inclusive essas que são desencarnadas, que eram obsessores, que estavam ali perturbando. O que liberta é a nossa consciência quando se eleva. Faz com que eles não suportem a claridade e sejam acuados para um caminho que eles precisam decidir. E eles acabam atingindo uma frequência que os leva. Não é a força que se eleva uma entidade, não é a força que você comanda uma alma desencarnada. Até porque uma alma desencarnada está na quarta e você está na terceira. Então você não tem poder nenhum sobre ela. Mas você pode ajudá-la quando ela precisa da ajuda e quando ela encontra uma frequência que ela precisa. Tudo é frequência, não há obrigatoriedade de nada. A própria ascensão nossa será através de frequência que se eleva. A frequência se eleva quando você pratica a luz. A frequência baixa quando você exerce o teu poder sombra. Muitas vezes a pessoa diz, tem um obsessor. Mas que obsessor? Será que tem um obsessor? Ou será que é a tua sombra que está te acossando para que você faça a experiência ou se liberte dela? Ou se aprofunde na experiência que você quer ainda vivenciar, pratique os seus atos, as suas maldades, o seu lado sombra, porque você quer fazer isso, quer experienciar, ou então se aprume de vez na luz e saia da sombra, se eleve. É o momento oportuno para decidir. Você só decide sobre algo quando você tem uma situação. Exige uma decisão. Por que nós temos tanta relutância em aceitar isso? Eu posso até responder isso agora. Porque nós temos as crenças limitantes, impostas por outras pessoas, outras entidades. Nós entregamos o poder para os outros decidir por nós. Se vocês procurarem no meu histórico de postagens, tem várias postagens sobre o poder. Não entregue o teu poder, exerça o teu poder, assuma o teu poder. Compreenda o poder que você tem. Você é soberano. E olha, o assunto trazido na quarta-feira passada, não que eu não soubesse, mas me fez pensar mais sobre isso. O poder que nós temos, ele é ilimitado. Não se limita apenas a nós, ele se estende além da dimensão. Se nós podemos libertar a entidade denominada Lúcifer através das nossas ações, nós já sabemos também que podemos auxiliar os seres de luz de dimensões superiores, mostrando a eles como é viver aqui na terceira dimensão. É isso que eles observam em nós. Eles não podem estar aqui em corpos físicos, então eles não podem fazer a experiência, não podem sentir a experiência, mas nós com o corpo sentimos, porque quem sente é o corpo. A consciência tem o conhecimento, tem a luz e tem a sombra, mas quem sente a experiência é o corpo da matéria. E é por isso que nós encarnamos e reencarnamos tantas vezes quanto necessário for. As entidades das dimensões superiores podem influenciar, sim, mas não podem decidir por nós, seja a luz, seja a sombra. Definitivamente que isso fique como uma clareza na consciência de cada um. Uma porta aberta para a luz. Não devemos mais perder o nosso precioso tempo, que já é pouco, porque é a última encarnação nas provas e expiações desse planeta. É cada um de nós que está aqui encarnado agora.
Não vamos perder tempo discutindo aquilo que não tem serventia para nada. Vamos compreender, aceitar e soltar todas as amarras que nos prendem ao processo evolutivo, porque o momento é de comemoração. É o final da competição, é o final da estrada, é a linha de chegada, a bandeira final. Como muda tudo quando compreendemos. Eu não tenho toda a verdade, seria a pretensão de qualquer encarnado na Terra. Aliás, eu acho que nas dimensões superiores, mesmo na quinta, sexta, sétima, oitava, nona, só tem a compreensão do todo e de tudo quem está lá na condição de super-alma, que está ligado à fonte, diretamente. Mas quem está em qualquer dimensão, seja em corpos físicos, seja em corpos de luz, ainda não tem a verdade total. É óbvio que na medida que a consciência se expande e vamos subindo a nossa dimensão de vivência, ela abrange uma margem alargada tal que hoje é impossível até entender, porque é muita informação nova dentro de cada dimensão. Mesmo assim, não é toda a verdade. Enquanto estamos com o pé na terceira dimensão, nós não temos toda a verdade, mas temos algum caminho de verdade, o suficiente para trabalhar. Não é preciso mais que isso. Cada um tem o seu filão de ouro para explorar. Cada um tem a sua vertente de água para se servir como a fonte do conhecimento. Eu não me interesso por certos assuntos, porque eu não tenho tempo. Não preciso também. Eu já tenho bastante caminhos para explorar. Não preciso mais que isso. Mas às vezes a gente busca certas informações porque vai agregando e aparece oportunidade. Como essa de quarta-feira, eu tive que ler uns parágrafos do livro para poder esclarecer uma pergunta que me foi feita, porque eu particularmente não saberia responder dentro do meu conhecimento. E quando não vem a informação canalizada, eu vou colocar aquilo que eu sei. Nada mais que isso. Mas olha como a coisa se abriu para uma dimensão acima de tudo. Por isso que eu gosto desse trabalho, porque ele me traz conhecimento contínuo. Se eu parasse hoje de trabalhar, de estudar, eu ficaria preso àquilo que eu sei até aqui. E não é suficiente, nós precisamos andar. Por isso, é importante que a gente avance, passo a passo, cada dia. É como uma estrada, a cada curva, uma nova paisagem. Um novo panorama. Obviamente tem as imagens bonitas e as não tão bonitas, a luz e a sombra, em tudo. Como não compreender a vida? Como tudo é dualidade e são apresentadas oportunidades com uma estrada a cada curva, paisagens diferentes, mas cada um olha para o lado que quiser. Você tem uma montanha e uma planície, eu posso observar e admirar a montanha, ou então eu posso observar e admirar a planície, ou posso olhar as duas, um pouco de cada um. As decisões cabem sempre de acordo com o livre-arbítrio de cada um, e ninguém pode interferir nas escolhas. Somos intuídos, somos orientados? Sim, mas não temos a interferência. E se nenhuma entidade, seja da luz, seja da sombra, pode interferir nas nossas decisões, nas nossas escolhas, por que ouvimos tantas queixas de pessoas reclamando de outras pessoas? Porque ela me
prejudicou, porque ela interferiu na minha vida, porque ela me traiu, porque ela me roubou, porque ela me surupiou uma vaga que era minha, porque ela bagunçou o meu quintal. Bom, não vamos aqui enumerar todas as lamentações, mas por que que nós achamos que os outros interferem na nossa vida? Claro que eles interferem, mas não diretamente, porque só interfere se nós demos a permissão. Se nós temos a frequência que atrai aquela frequência do outro que vem tumultuar a minha vida. Até a questão de saúde. Ah, mas eu não tenho saúde. Eu vivo com problemas de saúde. A saúde o que que é? É a luz plena dentro de você. Você não precisa de dor para descobrir as suas sombras. Se nós não fizermos pela consciência, pelo entendimento, pela escolha, sempre baseado na luz plena, nós vamos encontrar dor e sofrimento que vem através da falta da saúde, ou da falta de recursos, ou da falta de alguma coisa importante na nossa vida, para que a gente sinta que ali tem algo querendo nos ensinar. Tem uma lição ali, naquele pacote escuro. Tem algo que nós ainda não compreendemos e não aceitamos. Não conhecemos, talvez. É preciso fazer a lição de casa. Estamos num corpo físico para sentir. Lembre-se disso. Talvez a mensagem mais importante que o Lúcifer deixou no tema de quarta-feira passada fosse esse. Vocês têm a condição de se libertar porque estou num corpo físico. Eu não tenho essa condição por minha vontade. E olha que ele é da sexta dimensão. Porque eu não tenho como fazer a experiência. Vocês vão fazer a experiência na somatória das experiências de vocês, na energia e na frequência que vocês conquistarem, vão conseguir me libertar dessa rede. Não há outra maneira. Isso chama-se caridade. E nós nos libertamos não somente a entidade luciferiana que está ali na rede, como um peixe na praia, que foi retirado do mar. Nós podemos libertar a porção sombra de cada um encarnado também, iluminando os nossos passos, iluminando os passos dele por tabela. Quantas entidades nós conseguimos libertar se houve invasão de milhões e milhões, ou até bilhões de almas perversas de outros mundos aqui no planeta Terra, em todos os tempos? E se a linha de tempo da Terra mudou em 2010 é porque as consciências humanas atingiram frequência para libertar o mal, como nós conhecemos, na forma de entidades perversas. É claro que vêm os extraterrestres buscar essas almas, porque é preciso acompanhamento. O próprio Lúcifer disse que não veio sozinho, porque ele não se encorajou, ele veio num grupo. Então entendemos que há outras entidades também similares. Os nossos irmãos galácticos vêm buscar essas entidades e levar para os seus devidos lugares, onde eles são trabalhados. Ali são muitas possibilidades, nós não vamos aqui colocar, porque muitas nem sabemos, mas aquilo que também sabemos já foi colocado aqui muitas vezes. As entidades são levadas, mas de forma amorosa, acolhidas, porque são sementes da fonte, a mesma que nós viemos. Filhos da mesma fonte, do mesmo Criador, da luz. Mas nós libertamos as entidades através das nossas ações. Quando ele diz, vocês podem me libertar. Olha a profundidade disso tudo. E nós fugimos porque foi ensinado que é o demônio. Aonde estão os demônios?
Aonde estão os deuses, senão dentro de cada um de nós, de acordo com as nossas ações, das nossas intenções, da nossa essência, mas principalmente das nossas escolhas do dia a dia. Quando eu escolho ser luz, eu sou o divino. Quando eu escolho ser o lado sombra de mim mesmo, eu posso ser, então, a representação fiel do Lúcifer. E como diz a palavra que ele mesmo deixou, Lúcifer significa luz. E há outras teorias que dizem que Lúcifer significa luz que se fará, porque um dia vai se transformar em luz novamente. Então, tem tantas maneiras de compreender. Tem tantas maneiras de você aprender o que está faltando. Hoje, o que está faltando para que cada um escolha o seu lado? Se nós estamos numa estação final, uma bifurcação agora, onde há duas escolhas: ir para a quinta dimensão ou continuar na terceira dimensão, nas provas e expiações, na dor e no sofrimento. Então nós estamos na estação onde há dois trens prontos para levar toda a humanidade. Falei sobre isso num tema mais antigo. Cada um tem a escolha. Pela sua frequência, ela vai subir no trem, certo? Não há a mínima possibilidade de engano. Esses dias alguém fez uma pergunta e eu nem respondi, porque não vale a pena. Eu acho que cada um deve interpretar do seu jeito, mas dizia assim: quem é que vai decidir quem vai ascensionar, quem não vai, quem vai para o Sol Central, mais etc. Então, quem que decide o nosso trem que vamos subir? Eu posso dizer que ninguém de fora de você. É você que vai escolher. Você vai subir no trem pelo qual você é atraído, a lei da atração. É como sinal de Wi-Fi. Se você digita a senha, você acessa. Se não digita, não acessa. Pronto. Não há a mínima possibilidade de erro. Nós estamos hoje chegando a um nível de consciência da terceira dimensão que está no limite, já entrando na quarta e na quinta dimensão. Então nós temos agora possibilidades de entender coisas que nós não entendíamos há pouquíssimo tempo. Cada um de nós, com um pequeno esforço, faz esse passo que falta para tirar o último pé que deixa o rastro. Ou seja, o pé que deixa o último rastro na terceira dimensão. É só puxar a perna. Estamos passando a fase, o ciclo. Estamos adentrando o portal que limita as dimensões. Esta encarnação é a que define. Quantas vezes foi falado aqui? Esta encarnação é a encarnação das escolhas. Então por que vocês acham que tanta doença, tanta desgraça está acontecendo, tanto mal surgindo, mostrando? Porque é a expressão fiel da psique humana hoje reinando na Terra. Não é que o mal aumentou, ele está sendo visto, porque nós não víamos isso. Assim como a luz está sendo vista, mais do que a gente via até então. Quanta coisa compreendemos hoje, que não se compreendia há pouco tempo. Será que isto só não bastaria para que todos pudessem compreender o momento importante do agora, desta encarnação? Por que tem tantas pessoas que há pouco tempo praticavam o mal e nós vamos vendo agora dia a dia indo para o lado da luz? Ah, é porque estão com medo, porque... Não, não é medo, é escolha. Medo do quê? Sempre foram poderosos. Tem fortunas
que poderia garantir milhares de anos de vivência nesse planeta. Por que estão mudando de lado? Porque eles estão fazendo as escolhas. É uma oportunidade. Estava direto no trem que leva para o exílio da Terra, ainda em mundos de provas e expiações. Mas deu lá uma frequenciazinha que mudou a linha. Faltava uma mexida. E houve a mexida e mudou a frequência. Vai para o trem que leva para a nova Terra. Todos nós estamos neste momento de decisão. Estou falando aqui das personalidades conhecidas, porque são personalidades públicas. Mas isso serve para qualquer um de nós. Não há distinção de cargo, de poder usado aqui na Terra. A única diferença que vai ter é a de frequência. Frequência mais elevada, frequência menos elevada. E não tem mais nada que você possa fazer. Por quê? É o que define o destino de cada um. E é importante que toda vez que eu aumento uma faixa na minha frequência de luz, eu contribuo para a limpeza das entidades que não estão em corpos físicos. Eu contribuo para a elevação da psique da Terra, diminui assim a possibilidade e a necessidade da Terra, que é uma consciência também, de utilizar-se dos seus meios naturais para transmutar essa psique, que são os eventos climáticos, os eventos naturais, como furacões, vulcões, terremotos, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos, enxurradas, raios, granizo, ventos, incêndios. Se nós contribuirmos com qualquer ponto positivo, nós estamos contribuindo para o coletivo, para o planeta, fazendo a caridade, a verdadeira caridade. Custa fazer isso? Olha, eu posso responder por vocês, porque eu respondo por mim. Eu sou um de vocês. Custa e também não custa. Depende da vontade, do querer. Se eu quero, não custa nada. Mas se eu prefiro não dar o passo, vai me custar muito caro. Ou caro no sacrifício de ter que mudar a ideia e fazer, ou então a consequência que vem depois. Então o preço pode ser alto ou baixo, dependendo de cada um. Tudo está dentro de nós, pois o que existe é essa dualidade, luz e sombra, e nós somos luz, somos sombras, e viemos trabalhar num mundo onde há quase ausência de luz. É aí que está. Os ingredientes aqui, os principais ingredientes para o bolo estão em falta. Temos que se virar nos 30, como se diz. Encontrar maneiras de fazer um belo bolo, mesmo com poucos recursos. Esta é a maneira mais prática de ganhar o passaporte para a aprovação final nessa escola tão difícil, chamada Terra. Mas temos a certeza que amparo nunca faltou, não está faltando e nunca faltará. Pode faltar vontade, determinação, posicionamento, mas amparo jamais. Seja lá a porção luz, seja lá a porção sombra, seja encarnado, seja desencarnado. Quanto mais nós avançamos na expansão da consciência, que nada mais é do que o conhecimento ampliado, quanto mais nós avançamos nessa direção, mais sabemos que não sabemos nada. Mas é divertido, é gratificante começar a compreender
tudo que nos espera daqui para frente e também tudo aquilo que nós vivemos e não compreendemos até aqui. A beleza do plano divino, mais uma vez, se mostrando aqui na perfeição de tudo o que é. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.